Aprecio muito os chás, falou-me aqui de chá de moringa, que eu adoro moringa, realmente é uma das plantas que realmente é muito benéfica à saúde. Ser líder hoje é preciso realmente saber como contar a história para que efetivamente isso possa impactar a muita gente. O líder não é sobre pegar PowerPoint e fazer algumas apresentações. O líder é para gerir a tua equipe, para efetivamente ela executar aquilo que é a tua visão. Somos adultos e não sabemos gerir as nossas finanças. E se nós começarmos a incutir isto muito cedo aos nossos filhos, aos nossos netos, vai ajudar bastante a termos uma geração um bocadinho mais consciente, não é? E mais organizada. Se nós não percebemos de forma genérica onde é que nós queremos atingir, dificilmente nós vamos perceber financeiramente o que é que nós precisamos. Mas também tem colaboradores que precisam de um líder um bocadinho mais estrito, não é? Precisa de alguém um bocadinho mais forte, porque há aqueles liderados que precisam estar toda hora a perguntar: já enviaste? Já enviaste? Daqui a quanto tempo? Deadline amanhã. Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 215 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo para poder influenciar positivamente os seus seguidores internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais técnicas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias, pensamentos, visões de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar dessa mesma causa, de forma que quando o líder se torna dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Nancy Mafunza Comé, consultora financeira e formadora. Eu disse Comé, come. É como, sim. Nancy Mafunza Comé, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. E obrigada pelo convite. Obrigado. Como é que a Nancy degusta chás? Em que momento do dia que procura por estes? E o que é que os chás lhe proporcionam como estímulo para poder perfumar? Okay. O chá, não atitude e conhecimento. Eu não sou muito, não é apologista, mas não estou muito chá. E lembro-me, a altura que eu tomava muito chá é quando estava grávida, né? Todos os meus filhos, eu tomei muito chá com limão e comia pão com manteiga. Sempre, acordava de manhã e por incrível que pareça, eu comia um pão inteiro. Então, gostava de chá com limão, um pão inteiro. O dia a dia, hoje em dia, não. Quando chego ao escritório, um bocadinho de café, posso tomar o chá, mas não tomo com muita frequência chás.
Aprecio muito os chás, falou-me aqui de chá de moringa, que eu adoro moringa, realmente é uma das plantas que realmente é muito benéfica à saúde. Hum, Então, de vez em quando tomo um e outros chás, mas não lhe digo assim com que frequência eu tomo chá, porque não é habitual tomar, nem um café. hum. Excelente, muito obrigado. Falamos aqui de narrativas, por exemplo, narrativas enquanto histórias, e gostávamos de saber como a comunicadora que é. Na verdade, é alguém que é formada em engenharia civil. Nos dias de hoje, faz comunicação contando histórias de uma outra forma que não seja necessariamente este percurso de formação Exato. em engenharia. Gostávamos de compreender qual é a importância de os líderes saberem contar histórias. Uhum. Primeiro, porque acaba validando um bocadinho daquilo que é o conhecimento que tem. A história dá-lhe visibilidade se efetivamente está a impactar ou não. Hum, A forma como comunica dá-lhe visibilidade de ver se está a impactar muita gente ou não. hum, Portanto, se nós não sabemos contar uma história para poder impactar as outras pessoas, de certa maneira não temos nenhum propósito, não é? E as histórias são contadas de diversas formas. Existem pessoas um bocadinho mais fortes, não é? Na forma como hum, comunicam, existem pessoas um bocadinho mais moderadas na forma como comunicam, mas todas elas têm uma história. Inclusive, uma mamã, quando conta, faz um caringane, caringane, está a contar uma história que vai hum, alimentar uma geração toda. hum, Portanto, a liderança não é feita sem contar uma história. Que hum, seja a história da sua trajetória, que seja a história da vida que vai impactando, que seja a hum, história das pessoas com quem vai acompanhando. Então, comunicação dentro da liderança é que a história, como esteve aqui a dizer, hum, é extremamente importante, senão deixa de ter algum valor. O mesmo acontece até quando falamos com as nossas mães, não é? Quando ela conta a história do seu filho, como é que cresceu. hum, É uma história e está-nos a ensinar alguma coisa. Uma mãe hoje é uma hum, líder de crianças. Uma professora é uma líder. Inclusive, uma criança, se conta uma história, nós dizemos que quando vai às férias, não é? Volta e hum, conta efetivamente o que aconteceu. Ele aprende alguma coisa no momento que hum, está a contar aquela história. hum. Portanto, ser líder hoje é preciso realmente saber como contar a história para que efetivamente isso possa impactar a muita gente. Muito bem. Uhum. Enquanto uma contadora de histórias nas comunicações que faz, usando as plataformas digitais e não só, porque é efetivamente uma entrega no lugar real onde tem as várias comunidades que serve. Gostávamos de perceber, na forma como comunica nos dias de hoje, qual é aquele ponto que já tinha enquanto pessoa, desde que se teve consciência o que é que as pessoas vinham dizendo na altura daquilo que era NAS? Quais são os aspectos naturais que Uhum. tinha que facilitaram a forma como comunica nos dias de hoje? Ok. Eu sempre fui do grupo que fala. Hum, Na escola, em casa, eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre contou uma história ou sempre contava alguma coisa engraçada, não é? Então, sempre me destaquei em grupos porque eu sempre falei. Então, esta habilidade de falar, claro que à medida que a pessoa vai crescendo, é preciso perceber e medir o que é que vai comunicar, como vai hum, comunicar, aprende outras habilidades de comunicação. Mas eu sempre fui uma pessoa muito espontânea em qualquer comunicação e dou muito bem com as pessoas. Eu acho que provavelmente notou a primeira coisa que cheguei é que é falar, ai, hum, porque eu realmente eu falo e um pouco tagarela, não é? Mas esta habilidade ajudou-me bastante na forma como comunico hoje, porque é muito complicado, há muita gente que tem muita dificuldade com as câmeras. Há muita hum, gente que mesmo para vender o seu próprio serviço tem medo de parar em frente a hum, pessoas e fazer um pitch, mas esta hum. minha habilidade ajudou-me bastante. Muito bem. E o que mais gosta de narrar, de contar, de comunicar Uhum. entre finanças ou literacia financeira e outras derivações na área de finanças, liderança e cultura organizacional e vendas? O que mais gosta de comunicar? E por quê? Boa pergunta. Eu acho que é um bocado é liderança.
Porque a liderança inclui todas as outras áreas. Todas as outras. E eu gosto muito de falar de liderança, inclusive a forma como lido com os meus clientes, quando vamos fazer, por exemplo, uma consultoria financeira, não falamos logo de dinheiro. É perceber como está a estrutura da empresa, é perceber quais são as áreas que a empresa tem, como é que este líder está a garantir que existe uma estrutura para efetivamente ser rentável. Então, adoro falar de liderança, é uma coisa que durante muito tempo, acho que desde 2013, não é? Estou em cargos de liderança e ajuda a minha bagagem, ajuda muito também a tentar ajudar estas pessoas que precisam se posicionar também como líderes. Então, liderança é um tema que eu gosto muito de abordar. Hum. E entre liderança, literacia financeira e vendas, o que é que, sob o ponto de vista do público que serve, o que é que o povo moçambicano, o que é que as pessoas mais precisam em sua perspectiva? Como é que iria hierarquizar? Literacia financeira, sem dúvida. Nós estamos numa fase em que somos adultos e não sabemos gerir as nossas finanças. E se nós começarmos a incutir isto muito cedo aos nossos filhos, aos nossos netos, vai ajudar bastante a termos uma geração um bocadinho mais consciente, não é? E mais organizada. Então, se tu estiveres organizado financeiramente, dificilmente vais te desviar em qualquer que seja o investimento, em qualquer que seja a perspectiva que tu tens mais para frente. Vendas, nós vendemos tudo, tudo. Vendemos o que falamos, vendemos o nosso chá, vendemos as nossas posições, vendemos o nosso CV. Portanto, até para chegar à liderança, eu preciso saber vender. Então, eu acho que iria olhar para a literacia, porque a literacia financeira dá uma perspectiva de como eu preciso crescer, não é? Onde é que eu quero atingir, quais são os meus objetivos a curto e longo prazo. E para eu poder atingir esses objetivos a curto e longo prazo, como é que eu tenho que vender para poder chegar lá? E o chegar lá é a nossa liderança. Não é? É o ser líder, é o nosso ponto. E o ser líder não é necessariamente estar num ponto financeiramente bem, é tu talvez teres uma equipe, teres uma família e teres aquele gol e saber como gerir aquelas coisas quando chegares àquele ponto. Então, literacia financeira, vendas e liderança. Uma vez que disse-nos que agrada-se mais, alegra-se mais de comunicar sobre liderança e que entende que, sob o ponto de vista daquele a quem comunica, mais precisam de literacia financeira se tivesse que hierarquizar essas três áreas. O que ensina sobre liderança e como ensina sobre liderança para desenvolver nessas pessoas o interesse de priorizarem a literacia A financeira? literacia financeira. Olha, eu acho que onde nós queremos chegar tem a liderança, que é o nosso ponto de muitos empresários, se for olhar aqui para empresários, mesmo que não sejam empresários, mesmo um trabalhador quer chegar a um ponto, não é, na sua empresa, porque o crescimento vai lhe dar algum income, vai crescer algum income. Se nós não percebemos de forma genérica onde é que nós queremos atingir, dificilmente nós vamos perceber financeiramente o que é que nós precisamos. Vamos supor que eu sou um colaborador de uma instituição. Eu quero chegar a um cargo de manager. Eu sou neste momento um oficial. Quais são as habilidades que eu preciso para chegar lá? O que é que eu preciso em termos de skills que é para chegar lá? A partir daí eu começo a perceber o que é que eu preciso financeiramente investir para chegar lá. Se eu sou um empreendedor, não é? E a minha equipe não tem noção sobre finanças. A minha empresa até pode arruinar. Há coisas básicas como o income da empresa é de 500 mil meticais, mas o colaborador recebe 7 mil meticais. Se ele não percebe qual é a trajetória que aqueles 500 mil meticais têm que chegar financeiramente, ele vai pensar que está a ser mal remunerado. Então, os teus colaboradores têm que perceber, eu como líder, tenho que perceber sobre finanças, porque senão não há golo. Eu posso até dizer, olha, o meu objetivo é chegar, é expandir, ter mais
2 sucursais, eu quero abrir uma em Nacala, quero abrir outra na Beira. O que isso quer dizer financeiramente para chegar a esses pontos? Então, se tu não tens informação, não tens know-how sobre as tuas finanças, tanto as tuas como dos teus colaboradores, porque é importante que os teus colaboradores também percebam até que ponto eles estão organizados, inclusive como é que eles podem crescer financeiramente dentro da tua empresa. Então, essas 2 coisas não andam separadas. Tu, como líder, tens que perceber sobre finanças, os teus colaboradores têm que perceber sobre finanças, porque este ponto onde nós queremos atingir, há sempre um impacto financeiro, há sempre um investimento financeiro, independentemente de onde estejas. Mesmo uma mãe, para dizer que eu tenho que levar uma filha à escola, há um impacto financeiro. Uma caseira, para poder varrer a casa, eu tenho que comprar vassoura, há um impacto financeiro. Não há nada que a gente faça hoje que não tenha um impacto financeiro, não é? Então, essas 2 coisas já andam interligadas. Ok. E quando se fala de finanças, tem naturalmente algumas regras do ouro, né? Tanto a nível de finanças pessoais, familiares, empresarial, organizacional, empresarial ou país em todo. E quais são aquelas regras de ouro ou princípios que entende que são mais importantes, transversais, primeiro mais importantes, e que entende que a nossa realidade seja mais importante valorizar? Sim. Coisas básicas como ter uma perspectiva, ter uma visão, saber onde quer chegar. Simples quanto isso. Sou estudante, onde eu quero chegar? Sou colaborador, onde eu quero chegar? Sou uma empresa, o que é que eu quero alcançar? Quando nós já definimos o nosso objetivo, começamos a traçar estratégias para atingir aquele objetivo. E financeiramente nós vamos ter que nos organizar para atingir aquele objetivo. Isso ajuda-nos a nós não descarelarmos no meio do caminho, porque nós sabemos que um objetivo, e até o objetivo pode ser financeiro. Eu quero que a minha empresa comece a fazer 1 milhão de meticais por mês. O que é que isso significa fazer 1 milhão de meticais? Então, qualquer, vamos lá, desvio, tu sabes que o meu objetivo é aquele. Então, ter um objetivo claro sobre onde quer chegar é extremamente importante. A outra, anota tudo, isso é transversal. E mesmo a questão do objetivo é transversal, tanto como indivíduo, como empresário, tens que definir objetivos que sejam a curto prazo, longo prazo e médio prazo. Anotar tudo que acontece na tua vida financeira. O que entra, o que sai. O que entra, o que sai, porque senão deixas de ter visibilidade, inclusive como é que tu vais te organizar para atingir aquele objetivo. Se eu não sei o que sai, como é que eu vou dizer que eu vou fazer uma poupança de 5.000 meticais que é para atingir um objetivo que é comprar uma moto para fazer um mototáxi? Então eu tenho que ter visibilidade dos meus custos, perceber se os meus custos realmente fazem sentido ou não, porque também temos essa dificuldade, nós achamos que tomar, vamos lá, uma cerveja, não é? Sem limites, comprar uma caixa de cerveja, enquanto só tenho capacidade para comprar 2 cervejas, é normal. Mas a minha capacidade financeira não me dá espaço. Não estamos a dizer que não tenho o teu happy hour. Toma o teu happy hour, mas perceba dentro da tua capacidade financeira o que é que tu podes fazer. Nós gostamos muito de chás, mas não quer dizer que eu tenho que comprar todos os chás na minha casa. Talvez eu não tenha capacidade para comprar todos esses chás. Então, seja muito bem, ou perceba muito bem quais são os teus custos, que é para definir como é que eventualmente vais chegar a este teu objetivo financeiro ou de vida, quer que seja. Muito bem. E se tivesse que promulgar ou sugerir uma estratégia de gestão financeira sustentável para o país sair da situação que a literatura diz subdesenvolvido para desenvolvido, como é que seria essa estratégia? Primeiro nós temos, depois já vamos entrar na política, aqui é muito agressivo. Mas o mais importante é nós, eu chamo que é desbloquear a forma como nós pensamos. Nós, se pudéssemos entrar numa máquina, todos nós, e fazemos programação neurolinguística, todos,
e depois começarem a inserir conhecimento como deve ser, eu acho que as coisas serão boas. Então, nós crescemos de uma forma, ou fomos parametrizados para efetivamente não pensarmos como devemos pensar. Nós estamos iletrados, formatados para crescimento de um país. Nós fomos ensinados a sermos colaboradores, não fomos ensinados vamos lá, a fazer geoquímica, a estudar os solos. Fazemos isso em cursos de forma genérica, mas se olhares para os grandes projetos, lá embaixo, quem faz as perfurações, nós não temos essas especialidades, porque talvez interessava não termos essas especialidades. Sim. Hoje, quando tu dizes que uma criança não sabe sobre finanças a partir dos 5 anos, ou quando começas a incutir as finanças a partir dos 5 anos, tu vais dizer que esta criança, quando chegar aos 20 anos, é empresário. Este empresário, imagina o impacto que ele vai trazer para uma sociedade. Quantas pessoas este jovem vai impactar? A partir dos 5 anos começa a fazer poupança e já até pode fazer investimentos fora, não é? Esses investimentos fora pode começar a conhecer pessoas que é para eventualmente vir investir aqui. Então, nós, infelizmente, fomos programados de um jeito e a minha sugestão era desprogramarmos o país todo. Desprogramamos, limpamos ou começamos de forma... Eu estou aqui a brincar, a dizer desprogramar, mas nós podemos começar a olhar para a nova geração e criarmos, começamos... Liderança não se aprende só quando estamos na faculdade ou quando já temos uma carreira. Liderança ensina as crianças, não é? Quando é um chefe de turma, o que é esta coisa de ser líder num chefe de turma? E vais incutindo alguns termos que ele vai precisar quando chegar aos 21, 22 anos, 25 anos, é um milionário. Imagina todos os nossos filhos agora chegarem a esta idade e já estarem organizados. Um programador de sistemas, não é? Um programador de robótica, um programador de um que, vamos lá, monta navios, não é? Alguém que monta aviões. Imagine como é que essas coisas estariam daqui se nós estivéssemos realmente a trabalhar nesses fatores daqui a uns 20 anos. Interessante. Em sua perspectiva, liderança é sobre conhecer, é sobre fazer ou é sobre ser? Como é que vê esta questão? Não posso dizer tudo, né? Mas eu acho que é uma mistura de tudo. Podia apostar mais no fazer, porque fazer dá-lhe experiência. E o ser líder é uma experiência que tu tens em várias áreas. Mas a tua forma de ser, o já nascer com algumas habilidades e tu desenvolver essas habilidades, porque nasces, mas não sabes, és criança. Até os 17 anos, 18 anos, nós nem sabemos até qual é o curso que queremos fazer. Então, existem algumas habilidades que nós podemos desenvolver, que ajudam também na liderança. Então, fazer, sim, sem dúvida. Ser ajuda bastante, mas iria colocar primeiro no fazer. Interessante. Eu achei muito interessante quando disse-nos nascer com algumas habilidades. Eu gostava de Perceber, em sua opinião pessoal, até porque esta questão sempre divide opiniões. Há aqueles que defendem que sim, pode-se nascer líder. Outros, como disse também, normalmente a análise diz que pode-se desenvolver quando a pessoa nem opinião. Os líderes nascem como líderes, ou os líderes desenvolvem-se, ou uma terceira sugestão, talvez um pouco de cada, não sei. Qual é a sua perspectiva? Eu poderia voltar a esta pergunta para si. Temos Ronaldo e temos o Messi. O Ronaldo desenvolveu e é o líder que é. O Messi nasceu e é o líder que é. Então, divide-se em opiniões porque existe um grupo que nasceu e existe um grupo que efetivamente teve que ser ou teve que aprender a ser. Então, não é uma coisa que nós podemos medir e dizer faz sentido se a pessoa já nasce ou faz sentido se a pessoa já vai desenvolvendo, mas olhando para a tua situação, és uma pessoa que tens habilidades para ser líder. Se tens, well done. Se não tens, cria.
Então não conseguimos assim, não é uma coisa que a gente possa dizer esta fórmula é melhor que a outra, porque existem as pessoas nasceram todas elas diferentes e temos que aceitar isso, mas a partir daí, olhando para aquilo que é o teu objetivo, faz sentido desenvolver as tuas habilidades de liderança? Sim, para onde eu quero ir sim. Há muita gente que não quer ser líder, há muita gente, há algumas empresas onde as pessoas lutam para serem promovidas porque acham que naquela promoção vão ganhar um rendimento, vão aumentar a sua renda, mas nem sempre nós precisamos ser líderes que é para aumentar a renda, porque nós podemos ter uma progressão horizontal, mas nós corremos porque mesmo as progressões horizontais muitas das vezes nas empresas tu não tens. Então ser, por exemplo, vamos lá, um oficial 1, oficial 2, oficial 3, onde o oficial 1 tem mais experiência e recebe, na verdade, como aquele líder de uma área. Então, nós temos que perceber dentro da minha perspectiva, dentro daquilo que é a minha pessoa, o que efetivamente eu quero, ou o que eu sou. Sou um líder nato. E mesmo essa coisa de ser líder nato, nós dizemos que é líder nato, mas percebeu como que é um líder nato? Tem que estudar até ele perceber que é um líder nato. Até talvez alguém dizer que, olha, realmente é um líder nato porque tem alguma experiência e percebe, consegue identificar. Mas como indivíduo, até eu perceber que eu sou um líder nato, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir. Então, cria essas habilidades de uma ou de outra maneira. Qual é o propósito de vida da liderança? Ai, ai, ai. Eu acho que é passar o testemunho, impactar o maior número de pessoas possíveis, melhorar um bocadinho a economia, tanto do país como dos seus. Eu acho que é mais impactar, não é, as outras pessoas. Deixar um legado, né? Uau! Se tivesse que escolher um e uma líder Uhum, como referência, uhum. quem seriam e por que esses? Ok. A líder seria a Aurora Pereira. A Aurora Pereira foi minha líder desde 2008, quando entrei na banca, até mais ou menos 2020, talvez. Aprendi muito com aquela senhora. É uma sul-africana. Aprendi a gerir o meu tempo, aprendi a chegar cedo. Serviço! Aquelas 7 horas estava sempre lá. Agora posso chegar um bocadinho mais tarde, mas aprendi a ser assertiva com ela. Aprendi coisas básicas como fazer uma apresentação e ser muito minuciosa quando fazemos a apresentação. Tem que falar, a apresentação é uma história que tu contas. Mesmo que tu não fales, a pessoa tem que olhar para a apresentação e perceber o que é que tu estavas a transmitir. Ela ensinou-me muito isso. Ensinou-me a ser uma líder nata que olha para as pessoas, não olha para pessoas como máquinas, olha para pessoas como seres humanos. Não a ponto de estares gripado e dizer que não. Pode até dizer que, pá, eu não quero apanhar gripe, vai para casa, mas ligar-te um bocadinho mais tarde. Como é que tu estás? Então, perceber esta parte humana das pessoas, eu aprendi muito com ela mesmo. Tanto que chamam-lhe mam hoje. Uau! Yeah. Isso é espetacular. O que sugere-nos que o líder também, ele está para curar, está para, vamos lá, ajudar as pessoas a poderem enfrentar os problemas, as dores e superarem os problemas, as dores com empatia. Como é que se prepara para essa jornada de estar ao serviço de cura, de libertação das pessoas que lideram? Existem alguns testes que são feitos, que são chamados. Tem um Enneagram, tem outro que é. Esqueci-me o nome, mas já definem que tipo de líder tu és. E este tipo de líder, tu podes ir te preparando, olhando para isso. Na minha perspectiva, talvez pela minha forma de liderar, o líder é para pessoas. Líder é para pessoas, mas há líderes que
são focados na execução, Sim. há líderes que são focados mais no compliance, não é? Eles estão preocupados com regras e regulamentos. É por isso que existem líderes em várias áreas. Existe líder do compliance, existe líder de vendas, existe líder de risco e marketing, por aí vai. Mas mesmo quando tu fazes um Enneagram para essas pessoas, tu consegues perceber que este, apesar de ser líder de compliance, tem uma veia de vendas. Mas até chegares à liderança de compliance, tu tens uma família aqui por baixo. Tu tens que perceber como é que estas pessoas podem te ajudar a executar a tua estratégia. E para isso tu precisas de pessoas humanas, não é? Tu precisas perceber como é que estas pessoas estão. Tu precisas viver. O líder não é sobre pegar PowerPoint e fazer algumas apresentações. O líder é para gerir a tua equipe, para efetivamente ela executar aquilo que é a tua visão. Então, tu tens sim, independente do que é que o teu Enneagram vai te dar em termos de skills, tu tens que sim desenvolver algumas habilidades de um líder humano. Senão perdes muita gente no caminho. Mas também tem colaboradores que precisam de um líder um bocadinho mais street, não é? Precisa de alguém um bocadinho mais forte, porque há aqueles liderados que precisam estar toda hora a perguntar: já enviaste? Já enviaste? Daqui a quanto tempo? Deadline amanhã. Não, existe, mas tu só consegues perceber que tipo de colaboradores tu tens se tu vives com aquelas pessoas. Se tu percebes qual é o tipo de liderança que tens que aplicar para cada um dos teus colaboradores. Muito bem, excelente. Qual foi o livro que a Nancy leu que mais lhe ajudou a dar aquele passo que teve que dar para que entendesse que tomou uma decisão difícil, mas que era necessária para se tornar uma melhor líder? Vejo que liderança aprende todos os dias, desenvolve-se um desafio contínuo. Mas qual foi aquele livro que leu e lhe convenceu de alguma coisa? Só para ter uma ideia, eu não sou de livros, não é? Até leio liderança, gestão pessoal, mas eu gosto muito de ler livros, não é? Que falam um bocadinho sobre a vida de cada deste indivíduo. Gosto muito de ficção, não é? Eu viajo muito pela ficção, a minha cabeça está muito na ficção. Quando aparece um filme da Marvel, por exemplo, é lá onde eu vou ficar. Mas livro por si só, que eu gostei realmente, porque trazia muita informação de algumas coisas que eu queria perceber na altura. Não tem nada a ver com liderança, mas também ajudou-me a perceber como é que cada pessoa vive, da Paulina Chiziane, Os 10 Mandamentos. Paulina Chiziane, porque ali falava da vida de muita gente de formas diferentes, não é? Perceber o que é que está por trás da forma como nós... A parte espiritual é incrível. E a Paulina tentou trazer esta parte espiritual para nós percebermos que existe um outro mundo que talvez transcende a forma como nós nos posicionamos aqui. Então, esse livro eventualmente deu-me alguma coisa que eu procurava na altura, não é? Perceber. Muito bem. Inteligência artificial, como é que olha para este mundo, esta realidade? Falou, por exemplo, deste despertamento do livro da Paulina Chiziane, 10 Mandamentos, que lhe fez perceber que existiria uma outra dimensão, talvez superior a esta que nós conseguimos percepcionar. Quando olhamos para a inteligência artificial, não só como uma ferramenta, não só como algo que podemos encontrar no telefone, mas talvez como um gigante maior do que isto. Quais são os riscos que estão por detrás de uma inteligência artificial? Quais são os grandes benefícios, ganhos que podemos ter com a inteligência artificial? A nível, por exemplo, de negócio, o que faz? Sem dúvida. É nosso aliado, não é? É nosso aliado em tudo, em tudo. O meu maior... existe um grupo que cria a inteligência artificial. São dotados, não é? Percebem como movimentar e estruturar, que é para nós, os meros mortais, usarmos aquela inteligência artificial.
Então, essas pessoas, com muita sorte, continuam a navegar, continuam a estudar, continuam a posicionar-se bem, continuam a querer melhorar o AI. Então, a parte de termos o AI como nosso aliado para as nossas empresas, para o nosso trabalho, é espetacular. Mas também tem muita gente que acaba ficando preguiçosa. E eu não estou a olhar na perspectiva eficiência, porque eficiência, de certa maneira, acaba reduzindo o pessoal nas empresas. Quando eu digo que eu tenho uma ferramenta que pode substituir um humano, não estou a olhar para aí, mas também deixa-nos lazies. Deixamos de ler, deixamos de investigar, deixamos de criar. Quando nós vemos uma ferramenta de AI, não é? Quando vemos o ChatGPT, o que é que está por detrás, não é? Lá, o que é que nós podemos fazer? Porque aquilo é uma ferramenta aberta, é uma ferramenta para todos nós, mas eu posso moldar a minha necessidade. É aí onde eu começo a estudar, é aí onde eu começo a entender, é aí onde eu começo a desenvolver algumas habilidades. Mas para quem continua sem analisar, sem estudar, epá, nós vamos, de certa maneira, morrer. Como é que eu vou colocar? Perdemos a vontade de estudar, e estudar é a Sim. nossa liberdade. É que estamos a falar. Se nós não estudamos, nós não vamos conseguir atingir tanto os nossos objetivos, como também os objetivos de um país. Nós temos que começar a incutir às pessoas já muito cedo que estudar é extremamente importante. Não estou a falar só de estudar realmente, termos um livro, alguém, sentar na carteira, é aprender já alguma coisa, sentar com as pessoas certas, naquele grupo. O que é que tu estás a aprender com aquelas pessoas? O que é que vai te ajudar, que é para daqui a 10 anos tu estás numa situação diferente? Então, é preciso nós continuarmos a desenvolver esse músculo que nós temos na nossa cabeça. Muito bem, Celina. Falando em vender, eh, quem pensa em vender está a pensar na parte financeira. E como uns dizem, dinheiro todos precisamos. Sim. Outros até chegam a dizer que gostam de dinheiro. E não acho que seja mal de todo gostar de dinheiro. Entretanto, gostava de perceber de si essa questão de vender. O que é necessário para ser um bom vendedor, mas um vendedor que não está somente a olhar para e consegue fazer este equilíbrio entre não somente olhar para o vender por vender, para atingir objetivos, metas, mas também ele vende contando com aquilo que são as condições, as capacidades das pessoas, as necessidades das pessoas, se realmente as pessoas precisam, aquilo que eu estou a vender é urgente ou não. O que é necessário para se tornar este vendedor? Pronto. Já, na verdade, já respondeu, não é? Que é necessidade. Ok. Ninguém vai comprar, ou até podem comprar, não é? Mas um vendedor tem que perceber o que é que o meu cliente precisa. Eu posso não ser a pessoa que sorri, não é, daqui para aqui, mas no momento que eu for a satisfazer a necessidade do cliente, eu já vendi. No momento que eu for a perceber exatamente o que o meu cliente precisa para resolver aquele problema dele, eu já estou a vender. Quando eu começo a perceber qual é o valor agregado, porque nós vendemos, parecemos que somos máquina, mas qual é o valor agregado, não é, que eu vou dar a esta pessoa se ele vender um chá de moringa? Eu não estou a vender chá, estou a vender o valor, o que isto aqui vai resolver na vida daquela pessoa. Eu tenho que começar a perceber e a estudar cada um dos clientes que eu vou vender, o que é que eu vou agregar, qual é o valor que eu vou acrescentar na vida daquela pessoa. Aí estamos a vender, não é? O que é que vai fazer diferença? E não é uma diferença a curto prazo. Esta pessoa tem que se lembrar, por isso que nós falamos de retenção, não é? Nós adquirimos um cliente, depois retemos o cliente durante um período. A única forma de tu reter o cliente durante um período é vender o produto certo no momento certo. É vender o produto que o cliente tem uma necessidade. Quando o cliente diz, por exemplo, eu vivo fora, eu tenho uma dificuldade de fazer transações. Quando nós vendemos um cartão de débito, nós estamos a resolver o problema daquela pessoa para a vida toda. Estamos a agregar valor. Ele não deixa de transacionar fora daquele país, fora do país, não deixa de transacionar no país onde ele está. Mas ele vai se lembrar porque tu agregaste valor na vida dele. Então, eu tenho que agregar valor naquele cliente.
O que é que é fe Por isso que as conversas são extremamente importantes. E como disse, nós estamos muito focados nas metas, esquecemos que aquela pessoa é humana, que nós temos que conversar, nós fazemos aquela venda direta, mas tem vendas, não é, que é o cross-selling que eu posso fazer, não é? Eu só consigo perceber o que é que eu posso fazer como cross-selling se perceber o cliente, se conversar com o cliente. Nós queremos conversar por 5 minutos, às vezes a conversa com o cliente é que nos dá visibilidade de como é que nós podemos agregar valor àquele cliente. E o agregar valor ao cliente abre algumas partes. Nós, quando vamos ter uma conversa com o cliente, existem alguns pontos, não é, de pico, pontos positivos ou negativos de pico. O que é que nós queremos transmitir naquele momento que nós estamos a encontrar aquele cliente, que nós estamos a vender alguma coisa? Nós temos que tentar levar esse cliente ao pico mais alto positivo, não é? Daquela impressão. Disse muitas das vezes que nós não temos a segunda chance de impressionar pela primeira vez. É só aquela chance. Pode impressionar das outras, mas pela primeira vez é um. Então, procura sempre criar um espaço em que tu possas trazer uma emoção positiva ao cliente naquele dia que tu estás a conversar com o cliente. Ok? O que a Nancy mais gosta de vender? Uma pergunta, meu Deus. Eu acho que até posso vender muito agora, até chá de moringa eu posso vender agora. Eu não sei, não sei dizer, incrível, não sei dizer. Eu acho que quando me colocam num desafio, eu vou vender aquilo que é feito, mas gosto muito de fazer com que as pessoas eventualmente percebam a sua situação financeira, porque a situação financeira vai lhe dar liberdade para muita coisa. Mas não é só olhar para as finanças, é olhar para tudo à sua volta que vai lhe estruturar para ter finanças. Então, talvez eu gosto mais, não sei, mas a perspectiva de ter que fazer um 360 na vida de alguém, tanto na empresa como na vida, tanto como particulares, fazer um 360 para essa pessoa ser financeiramente estável, acho que é o que eu mais gosto de fazer e de ver se a gente pode impactar o máximo as pessoas, não é? Mas esse 360 que dá essa liberdade, acho que é o que mas eu vendo tudo, meu Deus, vendo tudo. Vendo tudo. Eu gosto de vender, né? Muito bem. Como uma líder que é influenciadora, qual é a imagem de liderança em termos de protótipo que quer transmitir? Qual é a marca, no sentido de uma marca de liderança que é, enquanto alguém que influencia várias pessoas? O que está a pretender que sejam os seus seguidores como ideais, valores, princípios de liderança, de comunicação, etc. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter clareza. Clareza. Eu acho que clareza leva-nos a um patamar em tudo que nós queremos. Eu não estou a falar de finanças só. Clareza dentro do casamento, clareza dentro do teu trabalho, clareza na parte financeira, clareza na igreja. O que é que tu estás atrás? Então, quando nós conseguimos, se eu conseguir impactar o maior número de pessoas em terem clareza, as pessoas escolhem com direção. E escolher com direção pode dar liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade geográfica, liberdade em várias áreas, onde nós amanhã não vamos ter muita gente a criar ou a divorciar-se, vamos ter pessoas a terem clareza sobre a trajetória, não é, profissional, vamos ter pessoas a terem clarezas que eu quero impactar várias famílias, quero contratar muita gente porque quero impactar as tantas famílias, ter clareza sobre, hoje, por exemplo, eu estou a vender amendoim num cesto, mas amanhã eu quero exportar um amendoim, quer dizer, tudo que for clareza vai te dar espaço para tu te projetares ou espaço para tu te organizares e seguires aquele que é o teu projeto. Eu acho que é clareza. Gostaria de poder fazer com que as pessoas acordassem e ter clareza sobre os seus objetivos. Muito bem. Esta falta de clareza que existe entre as pessoas, o que cria choques, conflitos, porque eu entendo, como dizia, se as pessoas tivessem clareza, haviam perceber que o mundo é pleno e abundante e não há necessidade de se chocarem, competirem e talvez poderíamos reduzir conflitos, quem sabe poderíamos estar em paz. O que entende que o país precisa, o que nós precisamos além da clareza?
o que nós poderíamos fazer como país para podermos reduzir conflitos ou resolver os conflitos daquele que entende como sendo o principal conflito que temos como Moçambique, como nação, que ameaça a nossa paz? Eu acho que são ações, não são isoladas, mas são várias ações em simultâneo. Nós estamos a falar de um país no seu todo. Nós não vamos conseguir resolver o problema do país se só olharmos para finanças. Não vamos conseguir resolver o problema do país se olharmos pura e simplesmente para estradas, não é? A parte, vamos lá, criar vias de acesso, não é suficiente. Não vamos olhar para o país se olharmos só para a educação. Então, é um conjunto de áreas, não é? Vamos lá, o presidente é o pico, não é? O presidente é o presidente, depois ele tem áreas que essas áreas precisam ser estruturadas, essas áreas precisam estar elas organizadas para garantir que aquele que é o objetivo do presidente seja atingido. Então, não são ações isoladas, é sentarmos em conjunto. A minha estratégia, não é, de criar vias de acesso não pode estar dissociada de uma estratégia de comunicação, por exemplo. Porque esta pessoa que sabe que para tu criar as vias de acesso, tu precisas te comunicar, ou precisas de várias coisas. A minha estratégia, por exemplo, da área de educação, não se pode dissociar a uma outra área que vão falar juntas. Então, todas estas áreas, elas têm que estar a comunicar, têm que ter uma única estratégia, uma única missão, não é uma única agenda, como gostamos de dizer aqui em Moçambique, para efetivamente resolvermos o problema do país. E muito bem estruturado. Eu não preciso correr com todas as estratégias ao mesmo tempo. Se nós estamos focados agora em organizar vias de acesso, o que as outras áreas podem ajudar para resolver este problema? Se depois nós mudamos deste foco, olhamos para a educação, olhamos para o oil and gas, o que as outras áreas podem ajudar para potenciar? Então, estruturamos que no nosso período de, vamos lá, de trabalho, que são 5 anos, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, todos eles muito bem e a andarem juntos. Não estamos a fazer isso. Muito bem. Uau! O tempo já escasseia e queremos não deixar calar esta pergunta para também aprender ainda mais sobre a NAS. Como é que se prepara antes de se juntar as várias equipes, comunidades que servem? Uma preparação do ponto de vista mental, físico, emocional e espiritual. Eu preparo mais espiritualmente. Eu rezo todos os dias antes de sair de casa. Agradeço todos os dias quando volto. Eu peço a Deus que seja Ele a guiar o dia. Não é? Então, tudo que sai da minha boca não é Nancy que está a falar. É o Espírito que fala através de mim. Muitas das vezes eu falo coisas que nem sei, só vou ver depois de um tempo que falei aquilo que realmente foi impactante. Não é Nancy. Não é Nancy. Então, o meu maior preparo é espiritual e depois o resto Deus resolve. Muito bem. Queremos agradecer este maravilhoso chá de liderança que nos serviu. Que o Espírito Santo continue a colocar as palavras certas na sua boca e continue a ser essa mensageira de bênçãos materiais, sabedoria, conhecimento e humanismo e harmonia nas várias pessoas que têm servido através da sua liderança. Muito obrigada. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, dos nossos aplicativos para plataformas Android, Elo App, nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.